Agora nós vamos começar uma parte da matéria que a maioria dos alunos não entendem, viajam e não conseguem dar continuidade ao que vai vir à frente. Então essa aula aqui, eu falo para vocês categoricamente, ela é a mais importante do curso inteiro. Lá em magnetismo, você vai ter que ter noção disso, momento circular, não, isso aqui é para tudo. Então a aula mais importante é essa. Preste muita atenção, mas fique tranquilo que não é difícil. Tem alguns detalhes, mas eu estarei aqui solucionando tudo. Chama-se função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. Vamos começar no básico. Qual a primeira coisa que eu faço? Identifico o movimento. O movimento é movimento retilíneo uniforme? O que eu tenho de especial no movimento retilíneo uniforme? Trajetória linha reta e a velocidade constante. Certo? Aí, movimento retilíneo uniforme tem fórmula? Tem. Quantas? Uma. Vamos lembrar dela? Velocidade é variação da posição sobre a variação do tempo. Professor, você está tentando me confundir. No exercício anterior, você usou que velocidade é distância sobre tempo. Agora você está usando variação da posição sobre variação do tempo? Lembra? É a mesma coisa? Mas lembra que eu falei com você o seguinte, quando que eu usarei variação da posição sobre variação do tempo? Quando a gente entrasse em gráfico. E adivinha, nós estamos entrando em gráfico. Você que não está percebendo que é gráfico. Mas para você entender os gráficos, você tem que saber a função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. Então por isso que eu estou usando ela desse jeito. Aí vamos tentar desenvolver. Velocidade é a variação da posição sobre variação do tempo? Como a gente calcula a variação da posição? Variação da posição é o quê? Posição final, lembra? Menos a posição inicial. Variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Eu sei que tem muita gente pensando, não, professor, é fórmula nova? Ô, meu querido, não é fórmula nova, lembra? Essa é a mesma coisa dessa. Eu só estou o quê? Desmembrando ela. Aí vou andar mais um pouco. Vamos pensar. Se eu te der um cronômetro agora para marcar o tempo, de onde você começaria a marcar o tempo? Você deve ter pensado, né? Do zero. Por que do zero? A gente é obrigado a começar do zero? Não. Mas por que a gente começa do zero? Porque é mais fácil. Então, toda vez que eu te dar um cronômetro, para facilitar, você começa a marcar o quê? Do zero. E a gente vai fazer isso. A gente vai pensar o seguinte, não tem um tempo inicial? Nós vamos considerar o tempo inicial igual a zero. Então, ó, tempo inicial igual a zero. Então, vamos dar uma melhoradinha. Velocidade é posição final menos posição inicial. Tempo final menos zero. Tempo final. Aí, que tem algumas pessoas pensando, professor, é fórmula nova? Eu não, meu querido. Essa é essa que é essa. Ou seja, eu só tenho uma fórmula aqui. E para você não se perder, eu vou te ajudar aqui, ó. O tempo está o quê? Dividindo. Posso passar para o outro lado? Posso. Se está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar o quê? Velocidade vezes o tempo. É igual a posição final menos posição inicial. Aí que tem gente pensando, não, professor, é fórmula nova? Não, essa. A gente que foi o quê? Desmembrando. Agora a gente vai fazer uma outra mágica matemática. Aqui não está menos posição inicial, nós vamos passar o quê? Para o outro lado. Só que se é menos, passa para o outro lado o quê? Mais. Então vai ficar como? Posição inicial, que aqui era menos, passou para cá o quê? Mais. Mais a velocidade vezes o tempo, que é igual à posição final. Não, professor, já estou arrancando o cabelo aqui em casa com isso. Calma, você tem que entender o seguinte. Isso aqui é fórmula nova? Não. Essa fórmula é essa, a gente foi desmembrando. E para finalizar e você não ficar doido, é o seguinte, olha o que a gente vai fazer. A gente vai pensar o contrário. Posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Que a gente vai escrever aqui, ó. A posição final, ela é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo.
Apresento para vocês função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. Aí você está se perguntando o seguinte: no dia da prova eu vou ter que fazer todo esse desenvolvimento? Eu falo para você, não. Por que eu fiz esse desenvolvimento? Eu poderia chegar aqui direto e falar, essa é a função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. Mas o que você ia ficar pensando? Que era uma fórmula nova. Isso não é uma fórmula nova. O que a gente vai fazer daqui para frente? Eu vou mostrar para você como que isso cai na prova. Pode ficar tranquilo. Meus queridos, antes de você entrar em pânico aí, eu vou mostrar como que a função horária da posição do movimento retilíneo uniforme cai nas provas. E isso aqui é batata, você vai acertar e você vai ser diferenciado. Você vai ser um dos poucos que consegue acertar esse tipo de questão. Então, nós vamos fazer o básico. Eles deram uma função. A primeira pergunta ela é uma função horária da posição? Como que eu vou saber? Simples. Primeiro, horária lembra de quê? De tempo. Olha aqui o tempo aqui, ó. Função horária da posição. Então, aqui, ó. A posição está dependente de quem? Do tempo. Então, é uma função horária da posição. Por que eu estou falando isso? Se você tiver um assim, ó, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Isso aqui é uma função horária? Não. Por que ela não é função horária? Porque ela não tem o tempo. Então, não é função horária. A nossa é uma função horária? É, da posição. Então, a primeira coisa é isso. Outra coisa, ela é do movimento retilíneo uniforme? O que você pode estar pensando? Sim, ótimo, é mesmo. Mas você sabe por quê? Toda função horária da posição é do movimento retilíneo uniforme? Não. Imagine que você tem essa função horária aqui, ó. Posição final é a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes tempo ao quadrado. É uma função horária da posição. Só que tem um detalhe, ela é do movimento retilíneo uniforme? Não. Então tome cuidado, toda função horária da posição é do movimento retilíneo uniforme? Não. Como que eu sei que essa função horária da posição é do movimento retilíneo uniforme? Olhe para o tempo. O tempo está elevado a alguma coisa? Você deve estar aí. Não, mas está. Está elevado a 1. Se está elevado a 1, essa função é uma função de qual grau? Do primeiro. Então, toda vez que a função horária da posição for do primeiro grau, o movimento é movimento retilíneo uniforme. Perceba que essa aqui é uma função horária da posição? Mas ela já é de qual grau? Do segundo. Então, não é movimento retilíneo uniforme. Para ser movimento retilíneo uniforme, a função horária da posição tem que ser o quê? Do primeiro grau. Ah, professor, então toda função horária do primeiro grau é movimento retilíneo uniforme? Não. Olha essa aqui, ó. Velocidade final é velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. É uma função horária? É. Está elevada a 1 o tempo? Tá. É do mesmo grau? É movimento retilíneo uniforme? Não. Para ser movimento retilíneo uniforme tem que ser o quê? Função horária da posição do primeiro grau. Ah, professor, é tanta fórmula, vou ficar doido. Mas por isso que eu estou aqui chamando a atenção, porque essas fórmulas existem, caem na prova e a gente não pode ficar confundindo o quê? Tudo. Moral da história. Primeira coisa, identifique o movimento. Função horária da posição do primeiro grau, movimento retilíneo uniforme. Aí a prova vai perguntar o seguinte: essa partícula está em qual posição no início? Aí você vai olhar aqui, ó. Você vai lembrar, posição final é posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Perceba, quem multiplica o tempo? A velocidade. Esse aqui, a posição inicial, é o que a gente chama de termo independente. Ele não multiplica o tempo. Quem não está multiplicando o tempo aqui em cima? O 10. Então, o 10 é quem? A posição inicial, 10. Mas 10 o quê? Metro ou quilômetro? A prova pode ter as duas alternativas. Mas você é muito esperto, já aprendeu lá atrás. O que está escrito aqui? SI, Sistema Internacional. No Sistema Internacional, qual é a unidade de comprimento? É o metro. Então, a posição inicial
é de 10 metros. O que significa isso? Que a partícula já andou 10 metros na estrada? Não. Significa o seguinte, para ficar mais fácil de você entender. Imagine uma estrada. Essa estrada, ela é dividida em partes. Quem são essas partes em uma estrada? São as posições. Você pode ver na vida real, na estrada tem plaquinhas pequenininhas mostrando a posição na estrada. Por exemplo, numa plaquinha pode estar o quê? 500, é o quilômetro 500. Pode ter 600, quilômetro 600, 799, quilômetro 779. Então, na vida real, as estradas são divididas em quê? Posições. A estrada, ela tem um quilômetro zero? Tem. O que seria o quilômetro zero? O quilômetro zero, ele serve como se fosse o referencial da estrada. Aí tem um quilômetro 10, quilômetro 20, quilômetro 30, quilômetro 40, quilômetro 50. Lembrando, a estrada é o eixo da posição. Então vamos pensar um pouco. Eu posso entrar numa estrada no quilômetro 500? Posso. Quer dizer que eu já andei 500 quilômetros na estrada? Não. Quer dizer que eu entrei na estrada a 500 quilômetros do referencial, que é o quilômetro zero. O único detalhe aqui é que a nossa posição não vai estar em quilômetro, vai estar em metros, que é o mais comum. É lógico que na prova pode estar em quilômetro? Pode. Então é o seguinte, vamos voltar ao nosso exemplo. Qual é a posição inicial? 10 metros. Quer dizer que ele andou 10 metros na estrada? Não. Quer dizer o quê? Que ele entrou na estrada a 10 metros do referencial. Simples assim. Uma outra pergunta feita na questão é o seguinte, qual é a velocidade da partícula? Então, qual a velocidade da partícula? Muito simples. Olha ali na função. Quem multiplica o tempo? A velocidade. Quem multiplica o tempo aqui? O número 2. O que significa isso? Que a velocidade é 2. Aí a prova vai tentar te enrolar. 2 metros por segundo ou 2 km por hora? Aí você vai onde? Sistema internacional. No sistema internacional, qual a unidade de velocidade? Metros por segundo. Então a velocidade dessa partícula é o quê? 2 metros por segundo. Aí a prova vai tentar enrolar você de outras maneiras, tipo perguntando, quando passar 10 segundos, em qual posição da estrada encontra-se a partícula? Você pode pensar o seguinte, a velocidade não é 2 metros por segundo? Então, quer dizer o quê? A velocidade não é constante? Que a cada 1 segundo é obrigado a andar o quê? 2 metros. Então, em 10 segundos é obrigado a andar quantos metros? 20. Então, foi para a posição 20? Não. Ele entrou em qual posição? 10. Aí, em 10 segundos, ele andou quanto? 20. Então, ele foi para qual posição? 30. Você mata a questão. Só que se a questão perguntar assim, e no tempo 322 segundos, qual posição da estrada ele entra? Então, a gente tem que perceber isso de uma maneira mais simples. Olha que maneira simples. Qual é o tempo? Não é 10 segundos? Onde tiver o tempo aqui, você vai pôr o quê? 10 segundos. 10 vezes 2, 20. Mais 10, 30. Ou seja, após 10 segundos, a partícula estará em qual posição? 30 metros. O que significa isso? Que já andou 30 metros na estrada? Não. Vamos traduzir. Ele entrou em qual posição? 10. Após 10 segundos, ele foi para qual posição? 30. Então, após 10 segundos, ele está a 30 metros do referencial. E no tempo 322, em qual posição da estrada eles se encontram? Aí você vai pegar o quê? 322 vezes 2. 322 vezes 2 é exatamente 644. 644 mais 10, 654 metros. Quer dizer que ele já andou 654 metros na estrada? Não. Quer dizer o quê? Que após 322 segundos, ele está o quê? A 654 metros do referencial. Nesse exemplo número 2, a gente vai fazer a mesma coisa de antes. Primeira coisa, nós vamos identificar o movimento. Que movimento é esse? É um movimento retilíneo uniforme. Por que é movimento retilíneo uniforme? Lembra? Função horária da posição. Função horária da posição. O tempo está elevado a 1. Então, a gente qual grau? Primeiro grau.
toda vez que a função horária da posição for do primeiro grau, é um movimento retilíneo uniforme. Pergunta, qual é a posição inicial? A posição inicial nós vamos lá na função. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. O menos 20 está multiplicando o tempo? Não, então é quem? É a posição inicial. Menos 20 metros. Ah, professor, existe posição negativa? Existe. No nosso dia a dia, existe posição negativa? Quilômetro menos 20, menos 40, menos 50? Não. Mas na física existe a posição negativa e você tem que saber o significado negativo da posição. Então, vamos pensar, não é complexo não. Você tem a estrada, lembra? Aqui eu tenho o eixo da posição. Vamos colocar em quê? Em metros. Para ficar mais fácil pensar. Então, o que tem? Não tem o zero? Lembra, o zero é o referencial. Aí você tem a posição 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, assim por diante. O que vai acontecer agora? Vamos pegar aqui, ó. Ó a posição menos 10. Ó a posição menos 20. Ó a posição menos 30. Então, o que significa esse sinal negativo da posição? Significa o seguinte, aqui é o referencial zero. Se você está à direita do referencial, a posição é positiva. Se você está à esquerda do referencial, a posição já é o quê? Negativa. Então, o que significa a posição inicial ser de menos 20? Que a partícula entrou na estrada ou está na estrada a 20 metros à esquerda do referencial. À esquerda do referencial. Então, analogicamente, né? O que significa a posição ser positiva? Que está à direita do referencial. Então, pelo amor de Deus, não confunda isso nunca, jamais. O que significa o sinal da posição? Positivo, à direita do referencial. Negativo, à esquerda do referencial. Outra pergunta é, qual é a velocidade da partícula? Lembrando, né? Quem multiplica o tempo é a velocidade. Então, a velocidade é o quê? 5 metros por segundo. Aí, a prova vai perguntando, após 10 segundos, vamos pegar 10 segundos não, vamos pegar aqui após 4 segundos. Qual posição encontra-se a partícula? Para não perder tempo, qual é o tempo? 4 segundos. 4 vezes 5, 20. Aqui era positivo, né? Então, mais 20. Menos 20, 0. O que significa a posição ser 0? Que não andou nada na estrada? Não, vamos pensar. Ele entrou em qual posição da estrada? Menos 20. Passou quanto tempo? 4 segundos. Ele já foi para qual posição? 0. Se tiver passado, então, por exemplo, 20 segundos, em qual posição da estrada encontra-se a partícula? Então, 20. 20 vezes 5, 100. Menos 20, 80. 80 metros. Quer dizer o quê? Que após 20 segundos, ele está o quê? A 80 metros, à direita ou à esquerda do referencial? Posição positiva, à direita do referencial. Então, ele está aqui na frente, aqui, ó. Então, traduzindo tudo, qual posição da estrada entrou a partícula? Menos 20. Passou 4 segundos, já tem qual posição? 0. Passou 20 segundos depois que ele entrou, ele já está em qual posição? 80 metros à direita do referencial. Tá vendo? Muito simples, não tem como errar. No exemplo 3, basicamente a gente vai fazer a mesma coisa, mas aqui tem um detalhe que, nossa, se você não souber esse detalhe, você vai ter muito problema daqui para frente. Aqui foi dada a função. Primeira coisa, vamos identificar o movimento. Função horária da posição do primeiro grau. Movimento retilíneo uniforme. Qual é a posição inicial? Posição inicial é quanto? Mais 30 metros. O que significa isso? Que já andou 30 metros na estrada? Não. Quer dizer o quê? Que está a 30 metros à direita do referencial. Qual é a velocidade? A velocidade é quanto? 6, Sistema Internacional, metros por segundo? Tem um detalhe aqui. Qual é o detalhe? O sinal.
o sinal menos. A velocidade, ela pode ser negativa? Sim. A velocidade ser negativa significa o quê? A velocidade ser negativa significa que está à esquerda do referencial? Não, não significa isso. A esquerda do referencial é o sinal negativo da posição. É isso que acontece demais. O aluno começa a confundir sinal da posição com sinal da velocidade. E você sabe, nada é tão ruim que não possa ser o quê? Piorado. Daqui a pouco nós vamos dar o sinal de quem? Da aceleração negativa. Então existe aceleração negativa, velocidade negativa e posição negativa. Significa que é tudo a mesma coisa? Não. Então o que significa a velocidade ser negativa? Vou mostrar para você agora. Imagine que você tem a estrada. Posição 0, posição 10, posição 20, posição 30. Então o eixo da posição, colocar em metros. Posição menos 10, posição menos 20, posição menos 30. Então está o eixo da posição. Aí, o seguinte, você entra na posição 0, vai para a posição 10, para a posição 20, para a posição 30. Você está andando em sentido crescente ou decrescente em relação ao eixo da posição? É sentido crescente. Tem alguns autores de livro que não falam sentido crescente, eles falam sentido positivo. Aqui eu vou usar o termo sentido crescente. Então, se você está andando em sentido crescente, a velocidade é positiva. Então, o que significa a velocidade ser positiva? Que está à direita do referencial? Não. Que a velocidade aumenta? Não. Que o movimento é acelerado? Não. Significa o quê? Que a partícula está andando em sentido crescente. Inclusive, esse movimento recebe um nome especial. É o que a gente chama de movimento progressivo. Então, esse é o famoso movimento progressivo. Então, tome cuidado nas provas. O que é um movimento progressivo? É que a velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva, quer dizer que está andando em sentido crescente. Agora, imagine o seguinte, entre em qual posição? 0. Vai para a posição menos 10, menos 20, menos 30. O que está acontecendo? Está andando em qual sentido? Já é no sentido decrescente. Tem alguns autores que gostam de falar o quê? Sentido negativo. Eu não gosto. Eu gosto é sentido decrescente, que outros autores utilizam. O que significa que tem sentido decrescente? Que a velocidade tem sinal o quê? Negativo. Velocidade negativa, sentido decrescente. Velocidade positiva, sentido o quê? Crescente. E também tem um nome especial esse movimento? Tem. É o que a gente chama de movimento retrógrado. Movimento retrógrado. Então, ó, não é retardado não, é retrógrado, que não tem nada a ver com o movimento retardado que nós vamos estudar daqui a pouco. Então, moral da história. Quanto que a velocidade é positiva? Quando está andando em sentido crescente do eixo da posição. Movimento progressivo. Quanto que a velocidade é negativa? Quando está andando em sentido decrescente, que a gente chama de movimento retrógrado. E para finalizar, após 10 segundos, em qual posição encontra-se a partícula? 10 vezes 6, menos 60, mais 30, menos 30 metros. Aí, o que significa esse sinal negativo da posição? Que está à esquerda do referencial. Traduzindo, entrou em qual posição aqui? Mais 30. Então, ele entrou na posição mais 30. Aí, após 10 segundos, ele está em qual posição? Ele já está na posição menos 30. Então, fique atento ao sinal da velocidade, que não tem o mesmo significado do sinal da posição. Mas daqui a pouco eu vou dar mais um exemplo. Para finalizar os exemplos de função horária da posição, nós temos esse aqui que cai demais em prova, que é o seguinte. Imagine um carro A indo para a direita a 20 metros por segundo e um carro B vindo para a esquerda a 10 metros por segundo. Uma hora um vai encontrar com o outro? Sim. A prova quer saber em qual posição os dois se encontram. Quanto tempo gasta para isso acontecer?
Como que a gente resolve esse exercício? Simples. Primeiro, esse carro, obviamente, a prova vai falar que está com movimento retilíneo uniforme. E o outro carro também com movimento retilíneo uniforme. Você vai achar a função horária da posição dos dois. Então aqui, ó, função horária da posição de A. Lembra o formato da função horária? Posição final é posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, qual é a posição inicial do carro A? Posição inicial, 10 metros. Aí, mais ou menos a velocidade? Vamos pensar. O A está andando em sentido crescente ou decrescente? Crescente. Então, a velocidade tem que ser o quê? Positiva. Com qual valor? 20 vezes o tempo. Achei a função horária da posição do carro A. Agora, você vai fazer a mesma coisa para o carro B. O carro B, então, posição final de B. B, qual é a posição inicial dele? Perceba, ele está na posição 100 metros. Só que o carro B está andando em qual sentido? O carro B já está andando em sentido decrescente. Se ele está andando em sentido decrescente, a velocidade tem que ser o quê? Negativa. De qual valor? 10 metros por segundo. Então, vezes o tempo. Achei a função horária da posição de B. A pergunta da questão é, quando eles vão se encontrar? Na verdade, em qual posição eles vão se encontrar? Porque está indo assim, ó. Então, eles vão se encontrar em uma posição? Em qual? Sabe o que você vai fazer? Você vai igualar a posição final de A com a posição final de B. Porque se os dois estão na mesma posição, é onde eles o quê? Se encontram. Você tem a função horária da posição de A? Tem. Tem a de B? Tem. Você iguala as duas. Função horária da posição de A. 10 mais 20 vezes o tempo. Função horária da posição de B. Você vai lá e iguala 100 menos 10 vezes o tempo. Agora você vai resolver. Letra para um lado, número para o outro. Matemática básica, ó. O que vai ficar? 20 vezes o tempo. Aqui não está menos 10 o tempo? Passa para cá mais 10. Que é igual 100, não mudou de lado, continua lá. Mais 10, passa para o outro lado, menos 10. Então vai dar o quê? 30 vezes o tempo é igual a 90. Simplificou, qual é o tempo? 9 dividido por 3, 3 segundos. Ou seja, vai gastar 3 segundos para um encontrar com o outro. Isso é uma das perguntas da questão. A outra pergunta é, em qual posição? O que você vai fazer? Você vai pegar esse tempo e substituir em uma das funções. Eu vou substituir na de baixo por causa do espaço. Posição final de B, 100 menos. Qual é o tempo? 3 segundos. 3 vezes 10, 30. Então, a posição final de B é o quê? 70 metros. Ou seja, em qual posição da estrada os dois se encontraram? Na posição 70 metros. Perceba, muito simples. Se você está com os conceitos em dia, não tem como errar. E sabe onde nós vamos usar isso? Em gráfico. Se você não percebeu, todas as perguntas que eu vou fazer, que eu fiz nessa parte da matéria, eu irei fazer onde? Em gráfico. Então, fique confiante que em gráfico você vai arrebentar.